A gente tem que fazer a nossa parte. O evangelho muda. O evangelho muda. Eu quero falar ainda hoje sobre aliança. Aliança. Eu comecei a falar sobre esse tema no domingo à noite. Mas a sensação que a gente tem é que você participa de um culto. E se eu perguntar assim, o que eu falei domingo à noite? Agora eu já soprei para vocês. É possível que você nem sabe mais. Aliás, até porque muitos que estão aqui talvez não estavam. Quem estava domingo à noite aqui? Levanta a mão só para eu verificar. Até que tem muita gente fiel, hein? Amém. Que estava aqui domingo à noite. Mas qual que é o problema nosso? É a gente ouvir e esquecer. Esquecer. E se nós somos só ouvintes da palavra, Tiago vai dizer que a gente é como a onda do mar que bate de um lado para o outro e não chega em lugar nenhum. Nós temos que ser praticantes da palavra. Praticantes, ouvir a palavra. Como é que você faz, você que cuida do seu corpo? Você assiste um vídeo que está mostrando para você como você pode cuidar do teu corpo. O que você faz? Você só vê o vídeo e deixa para lá? Eu coloco em prática. Eu vejo e revejo até assimilar para colocar em prática. Não é diferente quanto a palavra de Deus. Por isto, eu desafio você não só a estar no culto, mas ir lá no YouTube e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, porque até eu mesmo ouço, até o que eu preguei, para saber o que Deus falou, que nem eu tinha noção do que Ele estava falando. Porque senão a gente não muda. A gente segue sempre o mesmo costume. O mesmo costume. E eu quero ler com vocês o que está em Jeremias 31, que foi um dos textos usados e que nós precisamos lê-lo. E não só ele é correlato, tanto de Isaías como de Ezequiel, que vão falar em síntese as mesmas coisas que Jeremias está falando profeticamente a respeito da nação de Israel, que lamentavelmente foi uma nação que abandonou os caminhos do Senhor. O Senhor fez um pacto com aquela nação e a nação se esqueceu, e como eu disse no domingo à noite, sabe por quê? Porque tudo estava só na cabeça deles, na mente, não estava no coração. E quando está só na mente, você esquece. Você não esquece as coisas, até os mais novos. Quando está só na nossa mente, a gente esquece. Quando está no coração, amado, a gente coloca em prática. Por isso que aqueles 2 discípulos de Emaús, que Jesus se aproximou deles e foi expondo a palavra de Deus, eles sentiram queimar o coração e voltaram para fazer o que eles tinham se esquecido de fazer. E aqui, em Jeremias, ele está profetizando, capítulo 31, a partir do versículo 31 também. Ele está profetizando e dizendo assim aqui, ó, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa história, porque vocês estão apegados a regras, vocês estão apegados a leis, como se isto fosse suficiente. Aí ele diz assim, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eis que vem dias em que firmarei ou farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vocês lembram-se que eu estava pregando sobre Miqueias, que ainda falta uma parte de Miqueias para eu falar?
E eu falei sobre isso. Miqueias foi um profeta que falou para Judá e para Israel. E expus para vocês a razão porque Israel era a capital do reino do norte e Judá do reino do sul, sendo Jerusalém a capital, mas o reino do sul era da tribo de Judá. E por essa razão, Jeremias, a semelhança de Miqueias, ele está dizendo, faria uma aliança, faria um concerto com a casa de Israel, com as tribos do norte e também com Judá. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração. Como eu disse há pouco, se estiver só na sua mente, você esquece. Se estiver no coração, vai estar na mente e no coração. E aí você vai para a prática. E Jeremias está dizendo, não vai ficar só na mente. Também as colocarei no vosso coração. E diz mais o texto sagrado. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Não ensinará, verso 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém ou não, irmãos? Essa nova aliança aponta para Jesus. A nova aliança. Verso 35 diz, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Sabe o que significa isso aqui? Quem está dizendo isso não é qualquer um. Quem está dizendo isso é o Deus Todo-Poderoso. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com Judá. Farei uma nova aliança com o meu povo. Nós somos a igreja de Cristo, que na verdade é hoje o Israel de Deus, amados. Nós somos o Israel de Deus. Deus está falando conosco. Eu quero fazer uma nova aliança com vocês. Por que razão? Porque Deus tinha feito uma aliança com Adão, ele quebrou a aliança. Pecou, se voltou contra Deus. Aí você vai ver Gênesis 9. Deus está fazendo agora uma nova aliança com Noé. E vocês conhecem a história de Noé, sobre o dilúvio. Deus havia destruído todo aquele povo que tinha se contaminado terrivelmente como consequência do pecado de Adão. O ser humano se corrompeu terrivelmente. E Deus destruiu aquele povo. Os pecados eram absurdos, que não vem ao caso de mencioná-los. Mas Deus decidiu destruir aquele povo e fez uma aliança com Noé. Eu não vou mais destruir pelas águas do dilúvio o ser que eu criei. E Deus deu o arco-íris como
símbolo da aliança. Por isso que toda vez que você vê um arco-íris, não é? Você vibra com aquilo, é bonito, você gosta de deturpar o propósito do arco-íris, não é? Mas o arco-íris é o símbolo da aliança. E vocês já viram, alguém disse que o arco-íris ele é completo. Você só vê uma parte, mas a outra parte ela continua. E geralmente na água. Uma aliança, por que a gente tem aliança no dedo? Uma aliança. Quando você faz uma aliança com alguém, você honra aquela aliança. E querendo ou não, irmãos, nós vivemos à sombra de alianças, de pactos, de acordos. Nós, como cidadãos na face da terra, às vezes você está sujeito a leis e pactos e acordos que você mesmo não concorda, não suporta. Mas se você cortar uma árvore clandestinamente, você vai pagar multa e pode ser até preso. Se você matar um cachorro, não socorrer, você pode pagar multa, ser preso. Se você atravessar um sinal ou for numa velocidade acima do limite, e olha que há pegadinhas abertas quanto a isso, não é? Põe sinal de 60, daqui a pouco de 40, para ver se você cai numa ou na outra, põe atrás de uma árvore, atrás de um poste. Você não concorda, mas você está debaixo de leis, de alianças, de acordos que são feitos. E muitos deles escusos, mas você se submete. Nós que cremos em Jesus, nós estamos debaixo de aliança, de acordo, de pacto feito com o Senhor. Você sabe qual é o problema? É que você não sofre as sanções visivelmente. E aí você pensa que não tem sanções. Você pensa que não tem. Mas tem. Tem. A Bíblia é farta em dizer que o salário da desobediência, o salário do pecado, ele é um salário alto. É um salário alto. Ou seja, a consequência dos nossos erros, da nossa omissão, da nossa indiferença, não tem ninguém com um bloquinho ali, nem fotografando para mandar para chegar na tua casa, não. Mas a conta chega. A conta chega. Porque nós, voluntariamente, fizemos uma aliança. Fizemos um pacto com Deus. Agora, muitos levam isso, irmãos, como se não significasse nada. Eu já expus, já expliquei aqui. Quando você, independente das teologias diferentes, das interpretações, mas eu sou daqueles que creio, como Jesus contou a história do filho pródigo, eu creio num Deus que está com os braços abertos, mas ele não algema ninguém e puxa para os braços dele, não. Na história do filho pródigo, o que Jesus quer demonstrar é isto. Deus está com os braços abertos esperando, mas só vem quem sente que tem que vir. Quem cai em si, reconhece seus erros, seus pecados e vem para o braço do Pai, e o Pai o abraça e faz festa, porque a pessoa veio, mas não veio presa, algemada, veio porque quis vir. Veio porque quis vir. Você que é crente como eu, você não está aqui algemado, amarrado, contra a tua vontade. Você está na igreja do Senhor porque você aceitou o convite do Senhor. Vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei.
vinde a mim. Agora, você aceitou a aliança que você fez? Vocês não subiram aqui no altar, aqui alguém empurrou vocês para subir aqui no altar, trocar aliança, fazer aliança um com o outro? Não. Veio voluntariamente. Agora depois não vai honrar a aliança feita? Então, nós fizemos uma aliança com o Senhor. Muitas alianças foram quebradas no passado e eu estou expondo para vocês exatamente isso. Deus faz aliança com Adão e Adão desobedece. Deus faz aliança com Noé. E a gente sabe que as gerações de Noé se perverteram. Mas Deus fez uma aliança com ele. Aí a coisa continua e Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz promessas para ele. E no Monte Sinai, Deus confirma, dando a ele as tábuas da lei, que os judeus chamam de Torá, a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Deus faz aliança com o seu povo. Posteriormente, Deus faz aliança com Davi. E Deus promete a Davi, como está confirmado lá em Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6 de Isaías. Deus faz aliança com Davi e Deus diz: o teu reino nunca terá fim. Apontando para Jesus. O teu reino nunca terá fim. Só que a nação de Israel, e nós precisamos entender um pouco disto, porque a gente fala nação de Israel, e aí fala sobre Judá, sobre Israel, mas deixa eu dar aqui um aspecto histórico para vocês. Aquele povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, aquele povo que vai para o cativeiro, lá no Egito, é o mesmo povo. É o mesmo povo de hoje em dia. Só que quando eles estão na escravidão do Egito e saem do Egito, vou até fazer essa pergunta para ver quem que vai me responder. Eles são chamados de quê? Como que eles são chamados? É o mesmo povo. Como que o povo é chamado? Hein? Alguém? Aventura? Hebreus. É o mesmo povo, mas só para você anotar aí. Hebreus. Por que eles são chamados de hebreus? Porque eles são da descendência de Éber. Hebreus. Os hebreus foram aqueles que transportaram o rio. Eles saíram de um lado e foram para o outro lado. E na linhagem de Abraão, você vai ver lá um pouco antes, está Éber. Então eles são hebreus. O mesmo povo que nós chamamos de judeus. O mesmo povo que a gente chama de Israel. Quando esse povo sai do cativeiro no Egito, esse mesmo povo agora, que é configurado em um reino, esse povo é chamado de Israel, por causa de Jacó. Por causa de Jacó. Esse mesmo povo, que depois com as tribos se dividem para o norte, para o sul, as tribos do norte desaparecem,
ficam só as duas tribos do sul, esse mesmo povo passa a ser chamado de judeu. Por causa de quem? Por causa de Judá. Por causa de Judá. Por isso Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Agora esse povo, amados, que recebeu as leis de Moisés, que recebeu a fala dos profetas apontando para Jesus, esse povo não aceitou Jesus como Messias. Mesmo Jeremias dizendo que disse, eu escreverei seus corações. O povo não obedeceu. Mesmo a gente tendo todos os argumentos para demonstrar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, povo de Israel ou povo judeu, ficou apegado às leis que Jesus veio cumprir, porque ninguém conseguia cumprir. E até hoje, esse povo continua celebrando a sua religiosidade, mas sem vida. Sem vida. E a palavra do Senhor, o que ela quer nos dizer é exatamente o contrário daquilo que o povo de Israel fazia. Eu vou escrever, diz o Senhor, nos vossos corações, eu farei uma nova aliança. E essa nova aliança, amados, foi feita com a igreja do Senhor Jesus. Essa nova aliança, por isto, nós estaremos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, é um rótulo que a gente dá. Porque Páscoa não existe mais. Jesus mesmo, ele disse assim, desejei muito comer convosco esta última Páscoa. Última Páscoa. Ele celebrou a última Páscoa. A gente só celebra a Páscoa porque as religiões celebram, a gente aproveita o dia para anunciar a morte e ressurreição de Cristo. Mas não existe mais Páscoa. Jesus fez uma nova aliança. Os evangelhos registram isto. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, verso 25, ele registra isso. Porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos ensinei, diz Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em lembrança de mim. A nova aliança que ele fez conosco foi o sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele fez uma aliança derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para que nós vivamos debaixo desse pacto, dessa aliança. E os sirvamos, amados, não apenas como religiosos, porque os religiosos vão ao templo, os religiosos fazem oração, os religiosos fazem ofertas. Mas na verdade ele nos chamou, e eu vou estar mais ou menos continuando dentro de um novo formato, na reflexão de domingo à noite, falando sobre isto. Ele veio trazer algo novo. Ele veio trazer algo diferente. Vida, vida, vida. Vida no altar.
E quando você entrega a tua vida, eu te pergunto, tudo que você tem é do Senhor. Seu tempo é do Senhor, seu dinheiro é do Senhor, seus talentos são do Senhor. Uma nova aliança. Eu faço uma nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João Batista, quando vê Jesus passando, diz para os discípulos deles assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa aliança que ele fez pelo sangue, perdoa todos os nossos pecados. Jeremias diz isso: dos seus pecados eu nunca me lembrarei mais. Agora, eu pergunto para você, se você tivesse numa UTI, ali morrendo mesmo, sentindo o sabor da morte, e se entra alguém lá e faz alguma coisa por você, e você começa a melhorar e de repente você sai da UTI, você já estava achando que estava morto, você iria viver da mesma forma? Você ia esquecer daquela pessoa que fez o que fez por você? Eu acho que a gente tem que parar e refletir mais sobre isto. Todos nós estávamos mortos, sentenciados à perdição eterna. O que é perdição eterna? É dor, é sofrimento eterno. Mas ele fez cair sobre ele a maldição que estava sobre nós. Pelos seus sofrimentos nós fomos curados. Nós podemos ser indiferentes? A gente precisa parar e refletir sobre isso. Descer à profundidade na comunhão com o Senhor. Obedecer os seus ensinamentos. Porque Ele nos salva para nos abençoar e para nos dar uma vida eterna, mas Ele nos salva também para a gente salvar outros. Para a gente salvar outros. Estão entendendo, irmãos? A gente tem que entender isso. O Senhor me salvou para salvar outros, porque se Ele morreu por mim, para me salvar, Ele morreu para salvar qualquer um. Mas Ele precisa de mim, Ele precisa de você, porque Ele não está aqui. Nós somos a boca dEle, para testemunhar do que Ele fez na nossa vida. Ele mudou a tua história, e às vezes mudou a história de uma família toda. E muitos ficam às vezes como testemunhas ocultas de Cristo, agentes secretos. Pertence a Jesus, mas ninguém fica sabendo. Não. Eu ouvi um testemunho hoje. Conversando com alguém sobre o Evangelho, que é a Luciana. A Luciana está aí hoje não, né? Tá não. Mas o médico dela, o médico para quem ela trabalha, disse assim: rapaz, você lá na igreja, você pressiona as pessoas que tem que ficar falando para todo mundo que entra no gabinete sobre Jesus? Falei, não tem pressão não. Porque a minha secretária, todo mundo que entra lá no gabinete, ela, a primeira coisa que faz é ficar falando de Jesus, antes de mandá-la entrar para o meu consultório. Aí eu falei assim, sabe por que ela faz isso? Porque é uma ordem de Jesus, e ordem de Jesus ninguém desobedece. Eu sei que não é uma realidade, né? A maioria desobedece. Mas Paulo, eu falei para ele, diz assim: me é imposta essa obrigação, e ai de mim, não é do outro não, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Irmãos,
começa o culto aqui no domingo à noite, por exemplo, eu estou lá na porta, cumprimentando o visitante, recebendo pessoas. Você não é crente ainda? Você está visitando? A chama arde dentro de mim para ganhar pessoas para Cristo. Nós não podemos nos conformar com a nossa religiosidade. Jesus fez uma nova aliança no meu sangue, ou seja, eu derramei o meu sangue para fazer essa nova aliança com você. E Ele trata-nos individualmente. No passado, a gente cantava muitos hinos do cantor cristão, né? Cantor cristão é o inário dos batistas. A harpa é o inário dos pentecostais. E um hino que se cantava muito dizia assim: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Jesus morreu por mim na cruz. O que eu estou fazendo como gratidão pelo sacrifício tão grande que Ele fez por mim? Ele espera mais de nós. Ele espera mais de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a palavra desta hora. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Amém.